Não existe tratamento bem conduzido de diabetes tipo 1 sem ter uma insulina basal encaixada e exercendo o papel dela. E quando se trata de saúde, a gente quer sempre o melhor para nós, não é mesmo? Nesse vídeo, vamos entender o papel que a insulina basal precisa exercer no nosso tratamento, comparar entre as opções disponíveis no mercado e definir a campeã entre as insulinas basais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro Rocha, eu sou diabético tipo 1 há mais de 8 anos e estou prestes a me tornar médico. Sou o criador da Escola DM1, um treinamento feito para que você atinja o controle ideal da glicemia sem nenhum tipo de restrição e com segurança. Inscrições no primeiro link na descrição. Não tem como a gente falar de insulina basal sem a gente entender um pouquinho como é que ela atua no nosso organismo. Então vem para a tela aqui do meu computador, vamos dar uma passadinha bem rápida sobre qual que é o funcionamento da insulina basal no nosso corpo. Se a gente prestar bem atenção, a gente tem a nossa glicemia, que é os valores de glicose que estão correndo na corrente sanguínea, e esses valores é muito importante que eles estejam dentro de uma faixa estipulada. Se eles estiverem muito acima, a gente já sabe todas aquelas outras complicações que a diabetes causa no nosso corpo. Se estiver muito abaixo, é bem que falta glicose para alguns órgãos vitais do nosso organismo. O exemplo clássico de falta de glicose é justamente o cérebro, porque o cérebro ele não consegue armazenar a glicose para ele. Então, se ele está precisando de glicose, ele já pega direto da corrente sanguínea. Se ele está precisando de glicose, ele pega direto da corrente sanguínea. Então, a gente precisa estar numa faixa-alvo para que ele esteja sempre muito bem nutrido. Outro exemplo que a gente tem também é a questão do fígado. Para que nunca falte glicose para o cérebro, por exemplo, retirar da corrente sanguínea, esse fígado ele tem a capacidade de disponibilizar glicose para a corrente sanguínea. Então, o fígado serve como um reservatório. Quando tem muita glicose no sangue, o fígado pega essa glicose e armazena. Agora, quando essa glicose no sangue começa a baixar, o fígado acaba disponibilizando glicose para a corrente sanguínea para que não falte para outros órgãos, como por exemplo para o cérebro. E o que regula esse processo? O que faz com que o fígado não deposite glicose demais na corrente sanguínea ou então retire glicose demais da corrente sanguínea? É justamente o motivo que a gente está conversando nesse vídeo, a insulina basal. Então, a insulina basal ela vai regular esse processo de disponibilização de glicose para a corrente sanguínea e de retirada de glicose da corrente sanguínea. Ela precisa fazer com que a nossa glicemia fique estável. Se a gente não está se alimentando, se a gente não passou por um momento de estresse, a gente espera que a insulina basal seja o suficiente para nem deixar a nossa glicemia subir, que seria o fígado disponibilizando muita glicose para a corrente sanguínea, nem fazer com que a nossa glicemia caia, que seria esse fígado roubando glicose demais da corrente sanguínea. Insulina basal, então, é sinônimo de estabilidade na glicemia. Perfeito? Vamos mais adiante aqui, quando eu falo de insulina basal, eu não falo só de diabético tipo 1. Todo mundo tem insulina basal. Só que lá no pâncreas de uma pessoa que não tem nenhuma doença, essa insulina basal é representada por essa secreção de insulina que está em amarelo, que o pâncreas nunca deixa de fazer. Perceba que ao longo de mais de 24 horas do dia, um organismo saudável, que é isso que é representado pelo gráfico em amarelo, não para de secretar insulina. Então, o que que nós, como diabéticos tipo 1, que queremos ter uma glicemia bem parecida com uma pessoa que não tem a doença, precisamos fazer? A gente precisa disponibilizar uma insulina que dure o tempo inteiro, que dure as 24 horas do dia. E preferencialmente, como a gente representa aqui por essa linha, que seja uma insulina bem constante, que não varie a sua atuação. Esquematicamente, então a gente representa aqui em vermelho, a linha pontilhada em vermelho, a nossa insulina basal, que seria algo que dura o dia todo e que não sofre grandes variações. Perfeito? Então vamos ver no mercado quais opções a gente tem para a gente tentar imitar bem parecido essa linha reta que seria essa constância de secreção de insulina que o corpo faz para a gente também ter uma glicemia bem parecida com uma pessoa saudável. Então esses são os padrões de comportamento das glicemias que a gente tem no mercado. Percebam que eles variam muito, desde insulinas que duram muito pouco e fazem muita ação no curto prazo, e de insulinas que duram muito tempo e fazem ação mais contínua. De antemão, já digo que nossas insulinas que a gente procura para a função de insulina basal são aquelas insulinas que mais parecem com essas que não fazem picos, que a gente fala, e que duram bastante tempo no nosso organismo de maneira constante.
Então vamos para os representantes clássicos que a gente tem no mercado. Começando pela clássica da clássica da clássica, a insulina NPH. Se você é diabético tipo 1, se você tem um filho que tem diabetes tipo 1, dificilmente você nunca foi exposto à insulina NPH. Nunca fez uma aplicação de insulina NPH. Geralmente a gente começa com ela, não é mesmo? Então a insulina NPH, ela é representada em roxo pelo gráfico e ela possui esse efeito que ele tem um pico por volta ali de 6 horas, de 4 a 10 horas, e ela dura ali na faixa de 12 horas no organismo, variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, o que a gente quer, na verdade? A gente quer uma linha reta, certo? A gente já conversou? A gente quer algo bem constante. E eu estou te mostrando uma NPH que faz picos. Então, se a gente fosse representar no gráfico, seria algo mais ou menos assim. Aí você me fala, poxa Pedro, agora você já está confundindo minha cabeça inteira. Você falou que você queria algo constante, e você já acabou de me mostrar uma insulina que não dura 24 horas e que não é constante. Tem vezes que ela está atuando bem mais e tem vezes que ela está atuando pouquinho. E aí, como é que você quer que isso faça às vezes de insulina basal? Aí que tá, pessoal, de fato a insulina NPH não é a mais adequada para ser utilizada como insulina basal, mas em grandes casos ela acaba sendo. Então como é que a gente faz na prática? Já que a gente não consegue com uma aplicação fazer o papel de insulina basal, a gente acaba fracionando ela. Em vez de fazer uma, a gente acaba fazendo duas, três, de modo com que a ação dela fique um pouco minimizada e a gente tenta, com a somatória das doses diárias, imitar essa constância que deveria ocorrer relacionada à insulina basal. Então, de antemão, essa já é uma desvantagem da insulina NPH. Estou falando só para aquela função de insulina basal que não é algo relacionado às refeições, a gente precisa geralmente fazer de 3 aplicações no dia só para isso, para que a gente tenha uma ação ali perto do que a gente procura. Perfeito? Então vamos passar por um próximo tipo de insulina que também é muito disponível. No Brasil a gente tem acesso a esse tipo de insulina pelo SUS, só que não é na farmácia popular, geralmente é um processo administrativo, a gente pega na farmácia municipal. Mas a grande maioria dos diabéticos tipo 1 acabam utilizando esse tipo de insulina, que é a insulina glargina, que é vendida como nome comercial de Lantus, de Basaglar, de Glargilin. Perfeito? Então se a gente procura ela aqui no gráfico, perceba que já é um perfil de ação bem interessante. Aqui no gráfico ele está mostrando que ela dura cerca de 24 horas. Na prática a gente sabe que a insulina glargina ela acaba variando ali entre 20 a 24 horas o tempo de ação dela. Então já é algo bem mais parecido com aquilo que a gente busca. Uma insulina que vai durar ali na faixa de 24 horas, que tem um perfil de ação bem constante, ou seja, não faz picos. Qual que é uma particularidade específica da glargina? Dependendo da quantidade da dose que a pessoa utiliza, dependendo do perfil de cada pessoa, essa insulina acaba não chegando a durar as 24 horas. O que acontece? Pode acontecer dela acabar um pouco antes, a ação dela terminar um pouco antes. Então, algumas pessoas percebem que ela tem ação durante 20 horas, às vezes um pouquinho menos. E na prática, o que isso se traduz? Acaba que um período de tempo a gente está bem coberto pela insulina e um período de tempo acaba que falta. Isso vai ser para todas as pessoas? Não, de forma alguma. Eu utilizei glargina muitos anos na minha vida e fiz só uma aplicação. Mas essas pessoas que percebem que a insulina e glargina não dura as 24 horas, elas acabam fracionando em duas aplicações diárias. Perfeito? Então, o que aconteceu na prática para a gente determinar? Mas o que é melhor? A insulina NPH ou a insulina glargina? Então, alguns estudos propuseram a comparar o efeito de uma com a outra no tratamento da diabetes tipo 1. Eu vou deixar na descrição os principais estudos relacionados a essa comparação, mas os resultados foram que a glargina proporcionou uma glicemia em jejum mais baixa, melhores tempos no alvo, redução no nível de hipoglicemias, sem contar na questão de diminuição de aplicações diárias. Então, a insulina glargina para a diabetes tipo 1 acaba sendo uma opção que tende a ser melhor. É claro que vão ter pessoas que se adaptam muito bem à insulina em pH, mas no geral o perfil de ação é mais interessante para aquilo que ela se propõe a fazer dentro do tratamento. Perfeito? Indo mais adiante, a gente tem um terceiro tipo de insulina também muito presente no nosso país, que é a insulina degludeca, que ela é vendida comercialmente como Tresiba. Então perceba aqui, ó, que no gráfico é uma insulina muito interessante. Por quê? Porque ela dura muito tempo e é bem constante.
Perceba que ela chega a durar mais do que um dia e meio, chegando até próximo a 2 dias no organismo. Então é uma insulina que você vai aplicar agora e ela vai ficar atuando constantemente por mais até do que as 24 horas. Perfeito? Então é algo que é muito interessante, porque comparado à glargina, a gente já exclui aquele problema da glargina, que às vezes ela não dura o dia inteiro, a gente tem que fazer 2 aplicações. Então esse tipo de insulina, ele só precisa de uma aplicação diária, e a insulina vai se manter constante fazendo aquela ação que a gente gostaria que ela fizesse. Então a insulina degludeca é muito interessante nesse sentido. Mas qual que é o próximo passo que a gente sempre faz? Comparar uma com a outra. Um grupo acaba utilizando a insulina glargina, que a gente viu que é levemente superior que NPH, e outro grupo utilizando a degludeca. Qual que foi o resultado? De fato, os níveis de glicemia em jejum não mudaram tanto a hemoglobina glicada, nem tempo no alvo. Porém, a degludeca resultou em um pouco menos de hipoglicemias noturnas e um pouco menos também de hipoglicemias graves. Então não é que todo mundo que vai utilizar a degludeca vai ter menos hipoglicemias, mas é uma tendência em relação à insulina glargina a que ocorra levemente menos esses episódios. Perfeito? E como tudo na vida, pessoal, a insulina degludeca acaba tendo um custo bem superior aos outros tipos de insulina. Mas algo que eu comento com todo mundo que conversa comigo é que, independente do tipo de insulina, é claro que isso tem uma importância muito relevante, a gente acabou de conversar sobre isso, a dose precisa estar muito bem ajustada para o seu organismo. Cada diabético vai ter uma dose diferente, que é a dose ajustada com a realidade dele. Isso precisa sempre ser avaliado, é isso que vai diferenciar aquele tratamento que acaba sendo bem conduzido daquele tratamento que não obtém resultados tão interessantes. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e comenta para mim aqui embaixo qual insulina basal você utiliza e se você gosta ou não desse tipo de insulina que está presente no seu tratamento. Não deixe de me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.